Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz, professora de Direito Penal, advogada criminalista, e hoje nós vamos corrigir aqui os exercícios da prova de ICMS do Piauí, a parte penal, são 10 exercícios, e já de antemão vamos conversar uma coisa. O gabarito forneceu as respostas, muito embora haja algumas divergências. Então, no decorrer da correção dos exercícios, eu vou falar para vocês as peculiaridades, porque tem entendimento doutrinário, não tem só a letra da lei. Algumas questões tão simples, né? O grau de dificuldade não foi tão alto, né? Mas com muitos detalhes. Então, nós vamos ali pontuar essas divergências e quando for a letra da lei, a gente vai trabalhar em cima do artigo e eu vou explicar as diferenças, os erros e porquê daquela alternativa. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. A primeira questão que fala em relação aos crimes contra as finanças públicas. Atenção, pessoal. Você que está acostumado a fazer prova, né? Você está fazendo os exercícios ali, no corrido, e às vezes o cansaço chega numa determinada hora. Então é importante eu frisar algumas coisas, tanto com relação à parte técnica do direito penal, quanto da sistemática da prova, né? Então, é correto afirmar, ou seja, ele quer a alternativa correta. O que acontece com a Fundação Carlos Chagas que elaborou essa prova? A Fundação Carlos Chagas, existe o antes e o depois, né? De um tempo para cá, ela veio mudando um pouco o seu jeitão, o seu jeito de cobrar a prova, né? Antigamente, ela era a letra da lei. Então, o candidato se preparava, decorava, né? Porque algumas coisas eram base da decoreba, né, pessoal? E outras, que acontecia? Eles misturavam as alternativas para confundir, mas era a letra da lei, basicamente. Depois de um tempo, qual que foi a tendência? Qual que está sendo a tendência da Fundação Carlos Chagas? Adotar mais ou menos a linha da CESP, né, que tem entendimento doutrinário, jurisprudencial, e aí, pessoal, que dá às vezes uma complicadinha em alguns entendimentos. Então, eu vou ressaltar aqui, de acordo com o meu ponto de vista, né, corroborado por doutrinadores de responsabilidade jurídica elevada, né, e a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, vamos falar aqui dos crimes contra finanças públicas. O que é correto afirmar? Nós vamos achar a alternativa correta. Vamos lá. O tipo previsto no artigo 359-D do Código Penal, ordenação de despesa não autorizada, não admite o dolo eventual. Aqui ele está falando não admite. O que está errado aqui, pessoal? O não, porque ele admite, sim, admite o dolo eventual. Opa! Admite o dolo eventual. Vamos explicar um pouquinho um negócio aqui. Esse tipo de crime de despesa, ordenação de despesa não autorizada, como a maioria dos crimes do artigo 319 e as letras, são crimes previstos tão somente a título de dolo. Vocês sabem o que é dolo? Claro, é vontade livre e consciente na prática do delito. Qual que é a diferença do dolo normal, dolo simples ou determinado, direto, para o dolo eventual? No dolo simples, pessoal, vamos aqui assim um pouquinho aqui, ó. Vem cá comigo, ó. Dolo. Tô falando em relação só a essa questão, tá? Dolo. Eu tenho o dolo direto, ok? O dolo direto, que é a vontade do agente. Vontade do agente. Essa é aquela famosa frase, vontade livre e consciente do agente na prática do delito. Esse é o dolo direto, tá? Então, esse crime que nós estamos falando é punido a título de dolo direto. E o dolo eventual. O dolo eventual, qual que é o dolo eventual, pessoal? Cai bastante, né, nos concursos. Dolo eventual, o agente não quer o resultado,
né, sem querer o resultado, muito embora ele ache ser capaz de evitar a produção do resultado. Então aqui o agente assume o risco. Vamos riscar. Aqui o agente assume o risco. Então, recapitulando, no dolo direto, ele tem a vontade livre e consciente na prática do delito. Ele quer praticar, ele tem a intenção. No dolo eventual, o agente, mesmo sem querer a produção do resultado, assume o risco pela produção deste. Tudo bem? No caso da questão, vamos voltar aqui um pouquinho. No caso da questão, pessoal, então, a resposta correta, essa aqui está errada, né? Não é essa. Né? Então, admite o dolo eventual? Sim. Porque na doutrina, na lei, independente da forma, não faz a distinção do dolo direto ou do dolo eventual. Tudo bem? Então, sim, admite o dolo eventual. Ok? Então, a palavrinha não aí é a que está errada. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Alternativa B, pessoal. O tipo do artigo 359B do Código Penal, inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Admite modalidade culposa. Ele quer saber se admite. Vamos lá? Continuando aqui na tela, pessoal. Admite ou não admite? Bom, aí eu tenho que falar para vocês um entendimento da doutrina, né? Esse tipo penal aqui, como a maioria deles, dos crimes de finanças, contra a ordem tributária, crime próprio de funcionário público, são crimes de natureza formal. E como natureza formal, tem uma divergência doutrinária aqui quanto à modalidade culposa, né? Aqui está falando que admite. Eu tenho dois entendimentos aqui da doutrina que falam que não admite, né? Então fala que não admite. Muito bem. Esse tipo penal aqui de inscrição aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma anotação aqui para vocês. Vamos lá na nossa tela de lozinha aqui. Vamos lá fazer um esqueminha aqui. Bom, então enquanto arrumo aqui, a gente tem que ver a forma culposa. A gente acabou de falar do dolo, né? Então vamos voltar aqui. Se admite a forma culposa do crime. Só recapitulando, quais são as modalidades da culpa, pessoal? Negligência, imprudência e imperícia. Então, será que no crime em questão admite a forma culposa? Aqui ela está errada. A forma culposa, ela só se prevista, né? Agora, vem a doutrina, vamos colocar aqui a doutrina, que se divide em, eu vou falar de dois entendimentos, duas correntes, tá? Então, assim, aqui nós temos o Damásio e aqui nós temos Fernando Capês, Rogério Greco e o César Roberto Bittencourt. Opa. Esses doutrinadores acatam, né, com destaques específicos, a forma da divergência da previsibilidade da culpa, tá? Então, enquanto um acata pela não admissão, eles acatam por sim. Mas como no ordenamento jurídico, voltando lá, só um pouquinho aqui, como o ordenamento jurídico só é previsível a título de dolo, significa que a modalidade culposa está fora, tá? Para ocorrer a modalidade culposa, em letra da lei, né? Estou falando da divisão da doutrina, um acata por sim e outro por não, mas na modalidade da culpa, para que ocorra um crime culposo, há que se ter a previsibilidade legal, tá? Nesse caso, não existe a modalidade culposa. Então, essa também está errada. Vamos para a próxima alternativa. Comete o crime de inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar aquele que ordenar
ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada, ou que exceda limite estabelecido em resolução do Senado Federal. Olha só, ela está certa até um determinado ponto, pessoal. O que está errado aqui nessa questão? Que exceda limite estabelecido em resolução do Senado Federal. Mentira! Ou que exceda limite estabelecido em lei. Lei. Essa é a letra da lei, é a letra do artigo. Vamos dar uma olhadinha nele? Ó, inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. O artigo 359b diz literalmente assim: ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei, pessoal. Lei, então não temos resolução do Senado Federal neste caso aqui. Tem essa previsibilidade legal? Tem em outro lugar. Nós vamos falar mais para frente, tem uma questão que versa sobre isso. Mas aqui nesse caso, o que está errado na questão C é a E. Bom, vamos lá. Alternativa D. O crime de inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar admite tentativa ou não. Vamos lá. O que é um crime tentado? O que é a tentativa no direito penal? A tentativa no crime penal significa que o agente não consegue a sua vontade, né? Não consegue terminar o crime, vamos dizer assim, devido a circunstâncias alheias à sua vontade, certo? Alguma coisa aconteceu e interrompeu ele no seu processo executório, no iter criminis, na trajetória do crime, tá certo? Então, o iter criminis, que traz todo esse traçado do crime, ele vai dizer se o crime admite ou não tentativa. Aí vem a doutrina. Então, só voltando um pouquinho aqui, a tentativa o agente não consegue consumar o crime devido a circunstâncias alheias à sua vontade. Responsabilidade penal nesse caso, como é que fica, pessoal? Nesse caso, como o crime é tentado, né, se há previsibilidade do crime tentado, ele responde com proporcional aos atos praticados. Ele tem uma redução da pena nesse caso, que é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, tenho que destacar. Muito embora não tenha sido essa alternativa divulgada pelo gabarito da Fundação Carlos Chagas, o que eu tenho que explicar para vocês? Que aqui, nesse caso, desse crime em específico, tem uma divergência doutrinária dos mesmos doutrinadores que falam da modalidade culposa ou não, se admite ou não admite, enfim. O que acontece aqui na tentativa? Via de regra, se o crime vamos lá na nossa lousa, porque agora eu vou explicar de novo. Bora apagar. Bom, a tentativa, vamos lá. A doutrina, ela se divide também com esses mesmos juristas, com esses mesmos doutrinadores, que dizem o seguinte, vamos lá. Você que fez a prova, fez o recurso, quer saber se você fez a argumentação correta, se você está na dúvida, né? É uma questão polêmica, né? Então vamos falar da tentativa. Já falei para vocês que o agente não consegue, não produz resultado resultado devido, palavra-chave, circunstâncias alheias, fora da vontade do agente, circunstâncias alheias. Muito bem, no caso da tentativa, deixa eu explicar uma coisa. Existem dois tipos de crime nessa classificação. O unissubsistente
e o plurissubsistente. Ok? Unissubsistente é um crime que não pode ser fracionado. Ele é praticado com ato único, unissubsistente. Tranquilo? Então, o doutrinador que vai por essa linha diz que não se admite tentativa em crime unissubsistente, crime que é praticado por único ato, ok? Já a corrente majoritária, né, que tem corroborado aí muitos entendimentos, né, em questão de concurso público, acata a possibilidade deste crime em questão, esse inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar, seja um crime plurissubsistente, que é exatamente o contrário. O que é um crime plurissubsistente, pessoal? É aquele crime que pode ser fracionado, certo? Dentro do iter criminis, que é a trajetória do crime, eu posso fracioná-lo. Nesse caso, se eu posso fracioná-lo, se eu posso dividi-lo, em algum desses momentos admite a tentativa. Então, só para vocês reforçarem a ideia aí, quem fez o recurso nessa linha, né? Como o direito não é uma ciência exata, a gente pode tudo, né? Pensar de acordo com a corrente que abraça o seu entendimento. Então, olha, esse unissubsistente aqui, quem adota ele é o, vou pôr aqui bonitinho, Damásio. Jurista respeitadíssimo. E o plurissubsistente é o César Roberto, é o Capês, Fernando Capês, é o Rogério Greco, certo? São juristas renomados. Então aqui ele diz que sim, admite a tentativa. Olha só que loucura, né? Então vamos voltar lá, só para a gente fechar o raciocínio. Crime de inscrição de despesas não empenhadas em restos admite tentativa. A Fundação Carlos Chagas deu essa como errada. Por quê? Ela foi para a linha do crime que não admite tentativa. Ela acatou o entendimento de que esse crime é unissubsistente, portanto, ele não admite ser fracionado, pessoal, certo? Não admite ser fracionado, é ato único. Fez, já acabou, já consumou. E a doutrina diz, né, entendimento aqui é doutrina, tá, pessoal? E a doutrina diz que, em seu entendimento majoritário, que trata-se de um crime plurissubsistente, ou seja, ele pode ser fracionado sim, admite tentativa sim, portanto, apesar de não ter sido acatada essa foi dada pela Fundação Carlos Chagas como errada. Vamos fazer um sinalzinho aqui para vocês prestarem atenção. De acordo com esse entendimento doutrinário, há a possibilidade de tentativa, por ser crime subsistente e poder ser fracionado. Tudo bem? Só que a Fundação deu como correta a alternativa E, pessoal. A alternativa E, o tipo previsto no artigo 359D do Código Penal, ordenação de despesa não autorizada, é crime de mera conduta. Vamos recapitular? Com relação à consumação dos crimes, é importante falar que os crimes no direito penal são divididos em formais, materiais e os de mera conduta. O que é um crime material? É aquele crime que eu tenho a ação ou omissão que produz um resultado. Então, eu preciso da ação ou omissão do agente para acarretar um resultado. Tranquilo? Eu preciso, para que ele se consume, que esse resultado ocorra. No crime formal, basta a ação ou omissão do agente para que o crime se consuma. A produção do resultado é mero exaurimento do crime, pessoal. Ele não precisa acontecer. A maioria dos crimes próprios de funcionário público são assim. Lá no capítulo dos crimes de funcionário público, quando o funcionário público exige vantagem indevida, que é na concussão,
que acontece? O fato de exigir já consumou o crime. Se ele vai receber e a outra pessoa entregar, é mero exaurimento. Aquele resultado não importa, ele já se consumou, porque é um crime formal. Então basta a ação ou omissão do agente para que ele se consuma. Resultado é previsto, mas eu não preciso esperar a ocorrência dele. Tudo bem? Crime de mera conduta, o próprio nome diz, a mera conduta. Parecido, né, com o crime formal, tá, pessoal? Só que com a diferença é o seguinte: os crimes de mera conduta são aqueles que basta a ação ou omissão do agente. Aí você vai falar, ué, isso não é o crime formal? O crime formal, eu tenho a previsibilidade do resultado, muito embora eu não precise dele. No crime de mera conduta, eu não tenho a previsibilidade de um resultado naturalístico. Eu não tenho ele estipulado em lei. Pode ser qualquer um, tá certo? Então eu só tenho a conduta, a ação ou omissão, dependendo do crime. Então, crime de mera conduta, ação ou omissão do agente sem resultado, porque ele sequer é previsto em lei. Tudo bem? Então são as meras condutas. Bastou a conduta é que consuma o crime. Vamos lá, dar só uma olhadinha para ver qual conduta que é? Olha só aqui, ó. Ordenação de despesa não autorizada. No 359D, ele diz o seguinte: ordenar despesa não autorizada por lei. Olha como é vago, né? Então, o simples... Só para forçar a ideia, reforçar, né, a ideia. Aqui, ó, o crime mera conduta, basta ordenar. Toda vez que vocês forem se deparar com um artigo de lei, no caso da parte especial ou legislação especial do Código Penal, presta atenção em uma coisa: o núcleo do tipo. O que é núcleo do tipo? Ai, Janaína, não lembro disso, o que é isso? Isso é importante saber. O núcleo do tipo sempre é o verbo. É o verbo do artigo, é ele que vai te direcionar o que vai acontecer. Então, nesse caso, o núcleo do tipo, o verbo desse artigo é ordenar. Tranquilo, pessoal? Então, despesa não autorizada em lei. Então, tem várias possibilidades aí, eu não tenho um resultado específico, tá certo? Pode se caracterizar como uma norma penal em branco, aí que é outro assunto para uma outra oportunidade, tá? Então, aqui, basta o fato dele ordenar, já consumou. Só que a doutrina também entende diferente. Olha só. Então aqui a Fundação Carlos Chagas, só para fechar essa daqui, considerou essa daqui como correta, tá? Então o tipo previsto no artigo 359D do Código Penal, ordenação de despesa não autorizada, é crime de mera conduta. Muito embora a doutrina tem que falar, né, pessoal? Bom, pessoal, muito embora que a doutrina se divide... Aqui, ó, doutrina, se divide em Damásio, Capês, César Roberto Bittencourt, Rogério Greco, esses que eu tô sinalizando para vocês. Então aqui eu também vou continuar com eles aqui para formar um raciocínio aqui das doutrinas, tá? O Damásio, ele diz, sim, é crime de mera conduta, que é isso que eu acabei de explicar. E já o Capês, o Capês, o Greco e o Bittencourt, que é o César Roberto Bittencourt, diz que são crimes formais, pessoal. Diz que é um crime formal. Tá certo? Então, essa divergência doutrinária aqui, o Damásio acata, né, a linha do mera conduta, que foi essa a linha que a FCC adotou, né? E o Capês, o Greco, Bittencourt, dentre outros, tá? Luiz Flávio Gomes e outros aí acatam, né, em seus entendimentos doutrinários, seus comentários doutrinários, pelo crime formal, tá? Então, a diferença, como eu disse para vocês, é tênue, mas aí é questão doutrinária. Então, a corrente do Damásio diz que é crime de mera conduta, e do Greco, Capês e Bittencourt pelo crime formal.
tá? Só que aí a questão aqui tinha o que falar, tanto da alternativa D quanto a E, passível de recurso, tinha muita coisa para falar. As outras alternativas nem tanto, né? Porque no caso do dolo, tem dolo e não tem previsibilidade de culpa, então não tem. Tudo bem, ali é tudo mais tranquilo. Agora, a D e a E, nesse tipo de prova aqui, você presta atenção nas suas alternativas aí, que elas são diferentes, né? Mas aqui, no caso, as duas têm aí discussões. Eu tô dando uma resumida, assim, mas se a gente ficasse aqui falando, eu ia discorrer várias coisas que podem ser recorridas nessas duas alternativas aqui, tá? Então, só para fechar a questão 1, a alternativa E que foi dada no gabarito. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima aqui. Aqui, assim, já falamos dos artigos. Vamos no 2 aqui, ó, pessoal, vamos lá. Na telinha aqui, pra gente não se perder no meio do caminho. Com relação ao crime de contratação de operação de crédito, artigo 359-A do Código Penal, é correto afirmar. Então, vamos lá. Tá falando o artigo, bonitinho. É correto, vamos afirmar. Ele quer a alternativa correta, pessoal. Vamos lá, na tela aqui. Incide na mesma pena do referido crime aquele que ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo quando o montante da dívida consolidada excede o limite mínimo autorizado por lei. Para tudo, vamos olhar o artigo de lei? Olha, se você estudou, se você decorou detalhes, você respondeu essa de cara, tá? Porque o X da questão aqui está no limite mínimo. Olha só, limite mínimo. Vamos dar uma olhadinha no artigo, só para você ver aí que... Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Olha aqui, eu tô com o artigo todinho aqui, tá? Então, olha só, contratação de operação de crédito. Vamos lá no 359, o inciso 2 aqui, olha. Vamos lá. 359A é ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. O inciso 2, que é o que versa aqui a questão, olha só, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo, pessoal, autorizado por lei. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o fundamento legal aqui, ó, é o artigo 359. Eu pulei o parágrafo único, né? 359A. Parágrafo único, não pode abreviar assim, mas só para agilizar o nosso processo aqui. E a resposta final tá no inciso 2, tá? No inciso 2. Então, o que está errado aqui na alternativa A é o limite mínimo. O certo seria o limite máximo. Tranquilo? Prova é assim, né? Às vezes um detalhezinho faz toda a diferença. Vamos para a alternativa B. Vamos lá. Incide na mesma pena do referido crime aquele que ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo com inobservância do limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal, pessoal. É aqui aquela situação, só volta aqui, que eu te falei que resolução do Senado Federal aparece, não lá, né? Agora aqui sim aparece. Vamos olhar o artigo para ver se tá tudo okzinho? Vamos lá. Olha só, a alternativa B, incide, é a letra da lei certinho, olha só que bacana. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo. Tá certinho, olha. Com a inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Olha lá, volta aqui, socorro, 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 antes que a gente esqueça. Tá aqui, ó, certinho a letra da lei. Portanto, artigo 359, a parágrafo único, vamos mudar agora um pouco, parágrafo único, inciso 1 do CP, do Código Penal, tá certo? Essa daqui, então, ó, vamos lá, a alternativa A tá errada, e a alternativa B, bingo, já chama correta, super fácil, letra da lei.
Super fácil agora, né? Porque na hora da prova você estava cansado, né? Mas, ó, você tem que colocar o artigo de lei na cabeça. Primeiro a lei, tá? Vamos lá. Alternativa C. A gente já sabe que tá tudo errado aqui, né? Mas só vamos ver as dificuldades que de repente vocês tiveram. Vamos lá. Comete o crime aquele que ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo, ainda que com prévia autorização legislativa. Aqui, ó, o que está errado aqui na alternativa é esse com prévia autorização legislativa. Para cometer esse crime tem que ser sem prévia autorização legislativa, pessoal. Então, esse com prévia aqui é que está errado. Tranquilo? Letra da lei. Vamos continuar aqui, que é o próprio artigo 359 ainda, tá? Comete o crime aquele que ordena ou autoriza operação de crédito interno ou externo, ainda que com prévia autorização legislativa. O que está errado? Vamos continuar aqui. O que está errado nessa alternativa aqui? Bom, pessoal, então aqui, olha, comete o crime aquele que ordena ou autoriza operação de crédito interno ou externo, ainda que com prévia autorização legislativa, como eu circulei aqui. Olha só. O que está errado aqui? Esse ordena ou autoriza. Vamos lá na lei? Olha o tipo, o núcleo do tipo, o verbo ordena, autoriza ou realiza. Então é só ordenar ou autorizar. Tem que também realizar a operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Portanto, aqui, ó, tá errado porque tá faltando o realiza. Tranquilo isso, pessoal? É o próprio caput do artigo 359A. Vamos para... Então, tá errada a C e errada a E. Claro que a gente já sabe disso, mas só para reforçar aqui. Vamos lá. Agora a E, simples, letra da lei, tem que saber também, né? A letra E. A pena é de detenção de 1 a 2 anos. Mentira! Não é de detenção, é de reclusão. Reclusão. Reclusão de 1 a 2 anos. Então, o errado aqui é a detenção. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Alternativa certa. B de bola, a número 2. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui esse bloco com essas questões. E agora a gente vai continuar resolvendo as outras questões e sinalizando vocês para as alternativas corretas. Tudo bem? Até já já.